Olá a todos, né, a todas, uma boa tarde de sábado, que seja um sábado leve, né, que seja um sábado tranquilo, né, e pelo que diz o nosso céu, hoje realmente a gente está bem zen. O céu está bem azul, assim, aspectos bem positivos, né, bem fluentes, sem desafios, né, coisas. Tem sempre alguma coisinha, né, que a gente precisa arrumar, mas nada sério, assim, que comprometa, né? Então, vamos aproveitar, né? E ressaltando que essa é a energia da humanidade, mas para cada um existe a energia pessoal do seu trânsito diário. Mas não é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Hoje eu tive uma aula muito interessante, muito profunda, assim, né? Uma pessoa que eu admiro muito, um astrólogo, assim, bem conhecido. Não vou falar o nome dele aqui, eu não quero fazer propaganda, né, de ninguém, nem endeusar ninguém, né, mas na minha visão ele tem sido um dos melhores, assim, que eu tenho acompanhado, né? A astrologia dele é uma astrologia mais direta, né? Ela não é a mesma astrologia tropical, assim, que lida com energias, né? Que eu aprendi assim, né? Com Newton Schultz, né? E eu coloco essas energias, porque, afinal de contas, nós humanos somos energia. Tá? Mas o assunto que eu vim tratar com vocês aqui é sobre a casa 8. A casa 8 no nosso mapa, ela é uma das casas assim muito importantes, né? Porque é uma casa que mexe na nossa psique, ou psique, né, como queira. Mas ela é uma casa que ela traz a transformação, porque essa casa ela pertence a Escorpião. E como regente de Escorpião, nós temos Marte, a ação, e Plutão, a transformação. Mas Plutão é muito forte sobre Escorpião, e Escorpião é um signo de água, e todos os signos de água, eles têm uma energia muito sutil, né? Que é peixes, que é câncer, que é escorpião, né? E, então, são signos assim que eles têm uma leveza, assim, algo sutil, que é a água, é o elemento água, né? Mas essa casa 8, na verdade, ela é uma casa que ela é uma casa cheia de tabus, porque ela é uma casa que lida com a nossa sexualidade. Ela também, sendo uma casa de transformação, ela também é a casa do sexo, né? Aquele sexo aberto ou reprimido, aquele sexo que tem vontade que aconteça, mas não acontece, porque ele é muito idealizado, ele tem muitas ilusões, e então o que Plutão tenta nos trazer a mensagem, né? Que é preciso uma transformação nos nossos sentimentos, pois Escorpião, ele é um signo que ele tem tendências a armazenar sentimentos emocionais e a guardar lá no seu porão emocional, e aquele porão vai enchendo, como uma gota d'água. Só que tem algum momento que aquele porão vai estar tão cheio que não vai caber mais nada e ele vai derramar. Com licença, tomar uma aguinha que está muito quente aqui. Então, essa casa 8, o grande poder dela é um poder de metamorfose. Ela é a casa da borboleta. Por isso que eu coloquei no início, né, do vídeo, as borboletas, porque as borboletas significam essa transformação, né? De uma lagarta feia, né, estranha, nasce uma bela borboleta, né? Que é a nossa metamorfose.
Então, né, ela é uma casa de desenvolvimento da nossa psique. Aqui a gente cria conexões de esclarecer esses sentimentos armazenados, para que eles não se transformem em armas poderosas contra nós. Porque quando nós estamos cheios de mágoa, de sentimentos ruins, de ódio, né? Aquela coisa assim, aquelas brigas que aconteceram, né? Tudo aquilo que ficou lá tudo armazenado, né? E que vieram provavelmente lá da casa 4, né? Que é o nosso primeiro contato com a vida, é a nossa casa da mãe, né? A nossa casa, na verdade, da ancestralidade. E essa casa, ela tem uma conexão direta com a casa 8, porque desde a nossa infância a gente já começa a armazenar essas coisas que a gente não consegue lidar, esses sentimentos de raiva, de até de vingança, né? Essa coisa emocional não resolvida, que lá está tudo acumulado. Então, né, os setores da água, é o que eu falei antes, eles trazem influência. Então, existe uma fluência muito grande assim nesse período que nós estamos passando, né, de transformação, que Plutão vai fazer uma breve entrada, né, em, em Aquário, né? Ele faz uma entrada em Aquário agora em 23 de março e ele caminha, ele percorre um caminho, ele para, volta para refazer todo aquele caminho que ele já tinha feito. Então, isso nos faz pensar nessas retrogradações e em tudo aquilo que é baseado a nossa construção dessas dores, né, armazenadas, dessas feridas, né, que estão lá no fundo, né, da nossa psique, né, e então ela é uma casa de transformação e ela também é uma casa que determina a nossa morte, que ela nos dá a pista, né, que a gente precisa saber sobre a nossa morte. Mas deixando bem claro que existem várias mortes, né? Uma delas é a morte física, que é só uma passagem, né? Mas existe a grande morte, né? Que é a morte do ser velho, que se transforma e passa a percorrer um novo caminho, que vai trazer mais fluência e que vai trazer libertação. Então, ah, é a gente tem que pensar bastante em como trabalhar, né, essa nossa transformação. Através do seu mapa, vai aparecer a sua casa 8, quem está comandando a sua casa 8, porque na mandala astrológica de nascimento, ela vem, a casa pode pertencer, no caso, a Áries, mas, no caso, Câncer está ocupando aquele lugar. Mas aquela casa não deixa de ter influência de quem é dono dela mesmo, né? É só assim um aluguel, ela aluga, né, para aquele outro signo se alojar lá por um determinado tempo, né? E então, temos que trabalhar muito a nossa casa 2, bastante a nossa casa 2, a nossa casa de touro, que a nossa casa de touro são os nossos valores perante o mundo, né? Não só os valores financeiros, claro que também entra, né, o nosso poder aquisitivo, a nossa prosperidade, né? Afinal de contas, todos queremos prosperar, pois vivemos num mundo materialista. Mas dentro desse valor, entra os nossos valores perante o mundo. E sem esquecer que essa casa 2, que é a casa de touro, ela está atualmente recebendo uma grande influência de Urano, que Urano é aquele que vem com tudo para romper as correntes, né? Romper os valores, romper o tradicional, né? Trabalhar o original, o diferente, o que se destaca por ser diferente, até o excêntrico, né?
E é isso aí, né? Então, a casa 5 também, que é a nossa casa das alegrias, né? A nossa casa onde a gente encontra o prazer, aonde é a casa dos namoros, das paixões, né? Dos encontros escondidos, né? Aquela coisa gostosa, aquele frio na barriga, né? Aquela vontade de estar com a pessoa, né? Que ainda não há aquele compromisso de casa 7, né? E também dos filhos, né? Essa casa 5 ela nos fala dos filhos, como é a, a nossa visão dos filhos no nosso mundo, né? E o que a gente passa para eles? Como assim que a gente se mostra para eles em relação a eles, né? A casa 8, né? Tem que ser bastante trabalhada, e a casa 11, né? Que é a casa de Saturno, né? Também ela é uma casa de aquário, né? Que ela também ela vai esse ano assim com a entrada de Plutão, né? E Aquário é um signo de mente à frente, de pensar sempre à frente, de tecnologia, de coletivo, não só de desenvolvimento pessoal, né? Mas o desenvolvimento dos conjuntos, dos grupos, né? Dos sindicatos, das associações. Então, isso tudo tem que ser trabalhado dentro do mapa para trazer esse grande equilíbrio com a casa 8, né? E eu vou trazer assim para vocês um breve resumo aqui, né? Eu vou tentar aqui, porque não sei o que está acontecendo com o Zoom. Eu até quis gravar no Zoom, porque eu tenho esse recurso, né? E, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse mapa aqui, ó, ele é um mapa. Eu quero mostrar para vocês a casa 8, né? O que representa, né? Essa casa 8 aqui, né? Então, nesse mapa, que é um mapa pessoal, esse não é um mapa da humanidade, é um mapa pessoal. Então, o que ocorre nesse mapa, né? O Sol, ele já nasceu em Áries, tá? O Sol está aqui em Áries. O Sol, aqui dia 11, esse aqui é um trânsito de hoje, mas eu vou colocar aqui o mapa natal. Tá? O mapa natal, o Sol desse mapa natal, ele está 20 graus de Áries e ele está na casa 8. O que significa? Transformação nas ações. Nas minhas, né? Porque esse mapa é meu, pessoal. Transformação nas minhas ações. Uma nova visão, né? De vida, uma nova visão. Então, eu já trazia isso aqui comigo. E isso realmente aconteceu. Aconteceu. Às vezes eu acho que é até um pouco tarde, né? Mas eu acho que sempre é tempo, né? Eu andei um tempo assim, muito à procura, procurei, até eu conseguir me encontrar, né? E eu me encontrei, e estou bem feliz, mas... e eu queria dizer para vocês, assim, ó, que aqui nesse meu mapa pessoal, nessa minha casa 8 aqui, esse Mercúrio aqui, né, ele já mostrava, assim, um interesse bem grande por ocultismo, por assuntos pós-morte, por esse tipo de coisa, né? Por esse profundo, né? Por mergulhar dentro desse profundo. E o Vênus também, né? Essa grande atração por pessoas misteriosas. E realmente eu sempre tive isso na minha vida. Eu sempre tive atração por pessoas diferentes e pessoas misteriosas. As pessoas normais nunca me atraíam. Eu tive até algumas coisas com essas pessoas ditas normais, mas foi algo que, nessa minha Vênus em Áries aqui, que incendeia as paixões, né? É aquele fogo de palha, né? Aqui é um fogo de palha nas paixões e um cuidado muito grande em relação a isso, né? Para não decepcionar quem a gente tem contato, né? Porque às vezes não é só a gente que é magoada, né? A gente magoa as pessoas. E então assim, né? Mas eu trago aqui um desafio de Marte. Eu tenho um grande desafio de Marte nos meus relacionamentos, principalmente os meus relacionamentos amorosos, que dizem
porque eu tenho tendência a atrair parceiros brigões, uniões arriscadas, uniões de conflito. E eu sei disso. Realmente aconteceu tudo isso. Esse Saturno aqui na minha casa 6 e em quadratura com o Sol, né? E esse Saturno aqui, ele, ele assim, mexeu muito comigo, principalmente agora. O ano passado, eu tive sérios problemas de saúde, porque aqui eu tenho que ter disciplina, né, em relação ao meu dia a dia, né? Aqui é a Casa de Virgem, né, que fala da saúde, a minha saúde. Pois eu saí há pouco, né, no final do ano passado, eu recebi alta, né, do meu tratamento de câncer. Então, estou muito feliz, eu estou curada e eu tenho que estar em eterna vigilância, porque também eu tenho a roda da fortuna aqui, que a roda da fortuna é um ponto de realização, né? E aqui, eu caminhando direitinho, eu posso encontrar uma grande realização. E aqui entra o Urano, né? O Urano e o Plutão aqui nas transformações das minhas ações, aqui a quebra de paradigmas, me mostrando que eu sou uma pessoa diferente, que eu me mostro diferente para o mundo, né? Que eu não aceito os padrões, eu quebro as estruturas, e realmente isso aconteceu na minha adolescência, e quem é mais próximo de mim, né, sabe bem do que aconteceu comigo. Mas esse meu trajeto aqui, né, todo, né, porque eu tenho o Sol em Áries, eu tenho a Lua em Libra, e eu tenho um ascendente Leão, né, eu tenho dois fogos, né, que me incendeiam. Então, e eu tenho o ar, né, de Libra, que me acalma, que me acalenta, né, que me traz a doçura de Vênus, né? Então, é muito bonita essa dança, né, do universo quando a gente começa a perceber. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre trânsitos, né, como a gente pode saber no nosso mapa pessoal, né, ah, aqui, né, é os meus trânsitos de hoje, né? Então, o Sol está aqui, numa conjunção aqui com Saturno. Não é uma conjunção exata, mas ela está acontecendo, né? Mas ela não está criando, assim, nenhum problema no céu, no meu céu, né? Porque aqui Saturno está fluente, só está aqui em quadratura com o meio de céu, que o meu meio de céu é touro, né, em Urano, então essa quadratura já está formada há algum tempo, né? A Vênus está em oposição à Lua, a Vênus aqui em Áries, cheia de otimismo, né? Louca para incendiar, né? Para botar para quebrar, né? Mas a Lua aqui falando, né? A Lua aqui na casa 3 falando do meu cuidado com as palavras, né? Com a comunicação. Então, trazer mais doçura, né? Na minha comunicação, mais leveza, mais fluência, né? E o meu ascendente aqui também, o meu ascendente aqui no caso, né? Que é Leão, ele também não tem assim desafios. Ele tem uma leve quadratura com o meio de céu, e então aqui são infinitas possibilidades, né? Mercúrio e Vênus, Vênus e Saturno, né? Aqui são, são, são aspectos extremamente fluentes, né? Então, é um mapa assim que eu vejo hoje, que ele está me trazendo muitas tendências boas. Então, é só aproveitar o momento e falar para vocês assim, ó, se vocês gostaram desse vídeo, né? Se vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre vocês, um pouquinho mais sobre essa casa 8, né? Como é essa casa 8 de vocês, que traz tantas coisas escondidas. A gente pode conversar, né, sobre isso e ver como que estão os trânsitos, como que está junto ao mapa, né? Como que está a revolução solar, né? Tudo isso influencia muito a nossa caminhada, né?
Então, desde já, né, eu vou fechar minha tela aqui, né? E desde já aqui eu vou deixar um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana, né? E que seja proveitoso esse vídeo. E quem gostar, curte, se puder, comenta, se puder, compartilha. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que cada inscrição a mais no canal eleva esse canal e faz ele crescer. Então, eu preciso de vocês, eu preciso do coletivo e eu preciso do apoio de todos. Então, a minha imensa gratidão a todos e um bom final de semana. Beijos no coração.